Penúltimo vídeo dessa série, tá bom? Então vamos lá. Falei de ecologia comportamental no anterior, especificamente focando em forrageio. Agora eu vou mudar um pouquinho o enfoque para comportamento social. Para comportamento social, eu vou usar mais um aspecto de entender a evolução disso do que um estudo de caso, tá bom? Porque isso envolve um processo seletivo um pouco mais específico. Então, olha só. Na primeira aula dessa bateria, eu falei de evolução e seleção. Eu falei que sempre ocorre no indivíduo. Então, é no nível de indivíduo, é o gene que é selecionado, é o gene que passa para a geração seguinte, todo mundo é egoísta, não faz sentido ajudar a espécie, isso aí não acontece, e é isso aí, beleza? Mas a gente tem o que na natureza? Demônio, tudo bem? Os demônios das espécies que vêm para fazer essa explicação da gente não fazer sentido. Um caso clássico são esses bichos aqui. Então, espécies que exibem comportamento social. Tá? Então, isso é super comum, isso vai acontecer num monte de grupo, vai acontecer em inseto, ave, mamífero. Então, pelo menos em algum grau de socialidade, a gente tem vários grupos, a aranha também tem isso. Então, a gente tem vários grupos que vão exibir algum grau, desde níveis mais básicos, como aglomerações, que acontecem, sei lá, ninhos comunais, como acontece em algumas espécies de aves, até situações super elaboradas, como os bichos eossociais ou como estruturas hierárquicas em famílias de algumas espécies de mamíferos, tá bom? Por que isso é um problema ou um dilema? É o seguinte, a gente tem espécies, como acontece, por exemplo, em abelha ou em algumas espécies de passarinho, que alguns indivíduos da população, na verdade, vários indivíduos da população, não reproduzem. Então, por exemplo, em abelha, a operária, né, a Apis mellifera especificamente, a operária, uma vez que ela ferroa, ela perde o ferrão, vai morrer, e ela não tem um sistema reprodutivo desenvolvido. Então, ela é incapaz, ela é estéril, tá? E a gente tem espécies de passarinho, por exemplo, que eles têm uma organização social que tem um casal reprodutor e uma série de indivíduos adultos, eles não são jovens, que são ajudantes. Então, o que esses ajudantes fazem? Eles ajudam no cuidado da prole, mas eles não reproduzem, tá bom? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está falando então de indivíduos que são incapazes de passar o gene para frente, que eles não reproduzem, eles têm um custo próprio que vai ser direcionado para benefício de outro indivíduo, que por definição isso é altruísmo, tá? Então, se o indivíduo não passa o gene para frente, e ele tem esse gene que codifica o altruísmo, como é que o altruísmo vai passar para a geração seguinte? Porque ele não vai ter filho. Então, assim, se ele tem o gene para altruísmo, o gene dele não tem como ir, a princípio, para a geração seguinte. Isso era usado como argumento de seleção não age no nível do indivíduo. Tem que ser o nível da espécie, porque ele está fazendo isso para preservar a espécie, beleza? Mentira! Ainda temos uma possível explicação. Olha só, vamos pensar nas opções reprodutivas do indivíduo. Aqui, um indivíduo maravilhoso, pronto para reproduzir, adoro, tá bom? E basicamente esse indivíduo, se a gente está falando de espécie social, tá? Ele vai ter duas opções. Vamos pensar ao longo da evolução de uma linhagem. Opção 1, ajudar um parente, está aqui o parente dele, a reproduzir. Ou seja, uma vez que o parente reproduz, ele ajuda a cuidar da prole desse parente. Ou ele vai gerar prole. Então, ele vai acasalar com uma parceira e gerar prole, tá bom? Um cara chamado Hamilton, tá? Hamilton, foi o cara que teve a primeira sacada disso. Tá? Hoje em dia, a ideia dele tem sido muito debatida. Não é a única ideia que explica a socialidade, mas ela parece explicar por uma parcela bem significativa das espécies conhecidas. Ele falou o seguinte: para a gente entender qual dessas duas vias seria favorecida por seleção no nível do indivíduo, então pensando em indivíduo e gene, como eu já tinha explicado, a gente precisa de duas informações. O que ele chamou de P', ou P, tá bom? Que é o número de prole, e o que ele chamou de R, que vem do inglês relatedness, que é parentesco. Então, a lógica dele é o seguinte: o sistema reprodutivo diploide é o nosso, tá bom? Os pais são 2Ns e os filhos também são 2Ns. Se ele ajuda um parente, por exemplo, se ele ajuda um irmão, então o irmão vai produzir sobrinhos para o indivíduo focal. Se ele não ajuda o irmão, mas ele reproduz, ele vai produzir filhos, tá bom? Num sistema reprodutivo diploide,
quando a gente fizer essa continha aqui de prole por parentesco, o que acontece é o seguinte, um sobrinho, imagina que ao ajudar o irmão a cuidar de sobrinhos, tá bom? O irmão produz 2 filhos. E ao produzir um filho sozinho, ele também seria capaz de produzir 2 filhos. No nosso sistema, o parentesco de um pai com um filho é 50% de gene compartilhado. Tudo bem? Lembra da meiose, meia fita do 2N do pai vai para a prole. Então, 50% dos genes é compartilhado. Com o sobrinho, tende a ser 25%, tá bom? Então, a conta aqui entraria 0,25, que é 25% de compartilhamento genético, e aqui 50%. Então, se a gente pensar nessa continha, e ele tem 2 filhos, ou ao ajudar o irmão gera 2 sobrinhos, no final das contas, o que ele teria aqui seria 100% dos genes dele para a geração seguinte, metade num filho, metade no outro, e aqui ele só teria 50% dos genes dele, um quarto no sobrinho e um quarto no outro. Ou seja, do ponto de vista de gene que passa para a geração seguinte, essa via, nesse cenário, ela é favorecida, porque ele tem mais genes passando para a geração seguinte por descendência direta, tudo bem? E aqui que seria a indireta, por meio do sobrinho, ele teria só 50% do gene, porque o parentesco dele com o sobrinho é menor. Mas lembra que eu estou dizendo é que ele vai ajudar o irmão a produzir ou a cuidar da prole. Então, isso pode potencializar o número de descendentes que o irmão vai produzir. Então, ao invés de produzir 2 sobrinhos com a ajuda do irmão, ele consegue produzir 5, a conta agora fica 5 vezes 25% de parentesco com cada sobrinho e 2 vezes 50% de parentesco com cada filho, porque aqui seria via direta sem ajuda, tá bom? Então, se isso acontece, a coisa muda de figura. 100% aqui nos filhos, mais 125% nos sobrinhos. Então, se eu ajudar o irmão, isso potencializa a produção de filhotes do irmão, o indivíduo que ajudou tem 125% dos seus genes sendo representados na geração seguinte. Ou seja, o gene de não reproduza e ajude o parente, ele passou para a geração seguinte por uma via indireta. Tudo bem? Então, essa via passa a ser favorecida. E foi essa a grande sacada do Hamilton. Então, o que ele fala é que a seleção, ainda atuando no gene dentro do indivíduo, pode explicar a evolução de comportamentos altruístas. Por quê? É um altruísmo disfarçado. O indivíduo continua sendo favorecido ao ajudar outro indivíduo. Tá bom? Só que tem um detalhe. Quando a gente pensa especificamente num grupo de insetos que são os Hymenoptera, a frequência com que a gente encontra espécies sociais é muito maior do que em outras espécies, tá bom? Então, por exemplo, em formiga, todas as espécies conhecidas são sociais, e são eusociais. Então, eusocial quer dizer que tem uma divisão de casta. Uma casta que é reprodutiva, que é a rainha, e uma casta não reprodutiva, que são os operários e soldados. Então, tem uma casta que é incapaz de reproduzir. Em abelha, várias espécies são sociais, mas não todas, e em vespa também várias espécies sociais, mas não todas. Mas a proporção de espécie social nesse grupo, nessa ordem, é muito maior. Então, assim, alguma coisa a mais precisa acontecer no caso de Hymenoptera para explicar a evolução de socialidade nela, tá? O que acontece aqui? Sistema reprodutivo. Em Hymenoptera, a reprodução, a gente chama de haplodiplobionte, tá bom? O que acontece? Toda vez que um embrião ele recebe uma fita de DNA da mãe e do pai, ele é 2N, ele vira uma fêmea. Se ele recebe só uma fita de DNA da mãe, então é um óvulo que não foi fecundado, ele se torna um macho, ele é N, tudo bem? Então, em Hymenoptera, fêmeas são 2N e macho é N, tá? Então, na hora de produzir gameta, o macho produz gameta por mitose, tudo bem? Ele tem uma única fita, reproduz e produz o gameta. No caso da fêmea, continua sendo meiose, então imagina que isso aqui é uma fita de DNA, isso aqui é outra, e cada corzinha aqui é um gene diferente. Então, essa fêmea aqui, lembrando que tem crossover, lembrando aí das mensagens de graduação, ela vai produzir, então, ela pode produzir óvulos que vão ter essa única fita aqui que não sofreu crossing over, essa outra que também não sofreu, ou em caso de crossing over, essa combinação que é azul com rosa e essa que é o vermelho com verde, tudo bem? Então, ela tem 4 possibilidades de filhotes, de óvulos, perdão. Em Hymenoptera, as operárias,
como a gente já fala, são as operárias, são todas fêmeas, são todas 2N, tá bom? Os machos são produzidos somente nas épocas reprodutivas, tá? Isso é diferente, por exemplo, de cupim. Cupim não é assim. Cupim é diploide normal. Normal, entenderam? Mas então, se uma fêmea ela casalou com um macho, o que vai acontecer na hora que ela for produzir as operárias são essas possíveis combinações aqui, ó. Chora na animação, mais uma vez, passada, tocada, tudo bem? Então, o pai sempre vai fornecer a mesma fita de DNA, que é tudo por mitose, e a mãe tinha aquelas 4 possibilidades de óvulos. Então, se eu pegar uma fêmea qualquer dessa ninhada aqui, eu consigo medir quanto de parentesco ela vai ter com as irmãs. Então, por exemplo, essa azulzinha, verdinha, preto, ela vai ter 100% de parentesco com essa daqui. Tudo bem? É só comparar quantos genes estão em comuns. Essa segunda, 50% compartilhado. Vermelho e rosa, que estão nessa aqui, não estão nessa aqui, mas preto e preto está aqui, preto e preto está aqui. Com essa daqui, 75%, com essa daqui, 75%. E eu fiz um exemplo com poucos genes por fita, tudo bem? Mas como a gente tem milhões, basicamente, uma fêmea acaba tendo 75% de compartilhamento com qualquer uma das suas irmãs. Então percebam que no caso de Menoptera, ajudar a mãe a produzir irmã garante uma representatividade maior dos genes do indivíduo na irmã do que na própria filha. Tudo bem? Independente do número de indivíduos produzidos. E isso pode explicar um pouquinho de por que Menoptera é tão comum encontrar espécie social. Vou pegar uma abelhinha qualquer, a irmã, dado que o parentesco é 75%, mesmo que a prole seja 2, ela teria 125% de gene passando para a geração seguinte. E se fosse um filho, ela manteria só 50%, que é o óvulo dela, que foi porque o resto do material genético veio do pai. Então, para produzir uma filha, na realidade, ela teria menos representatividade na geração seguinte. Então, lembrando, gente, isso não é a única explicação para a evolução de socialidade, mas todas elas, todas as existentes, são baseadas em seleção no nível do indivíduo e do gene, como eu expliquei. Essa foi uma das primeiras bem aceitas, na década de 64, e eu acho ela muito sexy para explicar isso aqui. Beleza? E agora, vamos para o nosso último videozinho. Thank you!